Olá, vamos a falar sobre a lei dos gases, a regra de Boyle, né? Sobre a relação que existe entre o volume de um gás num recipiente com relação à pressão, né? A uma temperatura constante. Mas antes de ver os possíveis exemplos que podem acontecer, vamos a fornecer a interpretação física da derivada. Bom, se nos lembrarmos aqui, como que definimos a derivada de uma função? A derivada de uma função era definida como a taxa da variação instantânea em um determinado tempo. Assim, vamos escrever aqui, né? Você tem aqui uma função f, aqui, né? Nós temos aqui, era o limite delta de x. Aqui nós temos o seguinte, né? Mais delta x menos f de x, e aqui nós temos delta de x, né? Se esse limite existe, nós dizemos então que essa aqui era a derivada da função no ponto x, né? Veja aqui que observamos aqui, qual a razão do qual, o limite de qual razão? No numerador, veja aqui, nós temos aqui o valor da função no ponto x. E aqui, nós temos o valor da função f na vizinhança do ponto x, tá certo? Porque o delta x aqui é um número extremamente pequeno, e ele tende para zero, aqui. O limite de delta x tende para zero, certo? Por exemplo, né? Se delta de x, que é extremamente pequeno, é positivo, então nós estamos aqui calculando o valor da função nos pontos na vizinhança do ponto x, que estão à direita dele, do ponto x. Se delta de x tende a zero pela esquerda, então esse delta x é negativo. Então nós estamos calculando aqui os valores da função f na vizinhança do ponto x, que estão à esquerda dele. Tá certo? Então, se esse limite existe, então dizemos que é a derivada da função. Por isso dizemos então que a derivada é a taxa de variação instantânea da função num determinado ponto. Ok? Isso aqui nós vimos que quando nós queremos representar graficamente, né? Vamos observar aqui. Por exemplo, vamos supor que o gráfico da nossa função seja dessa forma que está aqui, para facilitar. Então, esse aqui seria o gráfico da função y igual a f de x. Okay. Aqui vamos colocar de vermelho aqui para distinguir-se. Aqui você tem um ponto, vamos chamar esse ponto A. E aqui o ponto B. Certo? Vamos traçar aqui a reta secante que passa por esses pontos. Então, mais fácil para mim é apagar o pontinho. Deixa eu ver. Aqui. Mais fácil para mim é apagar esse ponto aqui. E colocar um pouquinho mais para a esquerda. Aqui. E, obviamente, vou preencher ainda aqui a parte que eu apaguei aqui. Pronto. Tá certo? Vamos supor que o ponto A, ela tenha coordenadas x0, f de x0. Certo? Então, vamos escrever aqui temos x0 e aqui f de x0. Obviamente, aqui nós temos aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Certo? E o ponto B vai ter coordenadas x0 mais delta de x, e a ordenada vai ser o valor da função nesses pontos que está aqui. Vai ser f de x0 mais delta de x. Ok? Vamos escrever aqui, então. Aqui nós temos, então, assim, f de x0 mais delta de x. Ok? E aqui a abscissa desse ponto vai ser x0 mais delta de x, ok? Vejam que a secante traçada por esses dois pontos vai formar um ângulo, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa, por exemplo. Certo? Quando o ponto B se aproxima do ponto A reta secante ele vai
vai ocupar diferentes posições, tá certo? Se o ponto B se aproxima, vamos colocar aqui, então se você traça a reta secante, vai ter diferentes posições. Mas vai chegar um momento que o B vai estar muito próximo de A, então as posições diferentes da reta secante vai ter uma reta limite. Vamos escolher aqui uma cor diferente para... Vamos escolher de preto aqui. Então aqui nós temos a reta limite que vai ocupar a secante. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Essa aqui se chama, essa aqui vai ser a reta tangente. Reta tangente. A reta tangente traçada a curva no ponto A, né? Então veja aqui tem um ângulo, vamos chamar esse ângulo de beta. Ok? Tá. Agora vamos a observar, aqui nós temos aqui, vamos para um triângulo aqui. Vamos a traçar a partir do ponto A uma paralela ao eixo X. Traça aqui a paralela. Certo? E aqui formamos um triângulo retângulo. Vamos chamar esse triângulo retângulo, aqui tem A, B, aqui vamos chamar de C. Certo? Aqui fica fácil agora calcular os catetos desse triângulo retângulo. O comprimento do cateto AC é fácil de encontrar, né? Seria o tamanho de tudo isso, tá certo? Que na verdade seria x0 mais delta de x menos o tamanho de tudo isso que está aqui. Então, na verdade, ficaria o quê? Ficaria só isso que está aqui. Isso que está aqui é fácil, seria o quê? x0 mais delta de x menos x0. Então, aqui nós podemos escrever, vamos usar aqui a azul. Então, o tamanho de cateto AC vai ser delta x. Ok? E agora nós queremos saber qual é o tamanho do cateto BC. Também, nós assinamos de forma análoga, né? Vai ser o quê? O tamanho de f de x0 mais delta de x, que seria tudo, menos f de x0. Ou seja, vai ser assim. F de x0 mais delta de x menos f de x0. E como vocês observaram aqui, vamos um pouquinho mais para a direita, isso aqui nós denotamos com delta f de x0, né? E nós chamamos essa expressão de incremento da função no ponto x0, ok? E aqui o que nos resta ver aqui, esse ângulo que está aqui, todo mundo já sabe que é igual, né? Vamos colocar outra cor. Alguém me pode dizer a que é igual esse ângulo? Está aqui, o que estou marcando aqui. O ângulo BAC. É como se você, para poder visualizar, fizessem assim. Aqui tem uma reta, aqui tem essa, e aqui tem uma paralela que está aqui. Se esse ângulo aqui é alfa, conforme esse ângulo também vai ser alfa, certo? Os ângulos são iguais, por quê? Porque tem seus dois lados repetidamente paralelos. Tá bom? Isso aqui, então, aqui isso aqui vamos chamar de alfa. Ok? Então, de aqui nós vamos observar aqui, né? Veja aqui. A tangente de alfa é igual a quê? Cateto oposto, que seria o BC, né? Sobre cateto adyacente, que seria AC. Mas já calculamos o BC. O BC é o quê? É o incremento da função no ponto x0, né? E AC é o incremento da variável independente dentro de x. Ok? Então, veja aqui, qual é a relação de alfa, o ângulo alfa, que é o ângulo formado pela secante, que passa por um CB, e o eixo das abscissas. Qual é a relação do ângulo alfa com o ângulo beta? Fácil. Veja que o ângulo alfa chega a ser ângulo beta quando o ponto B ele se desloca através da curva, aproximando-se do ponto A. Não é? Mas isso aqui também pode ser entendido, o ponto B se aproxima do ponto A quando esse delta de x tende para zero. Se esse delta tende para zero, então a abscissa do ponto B vai coincidir com a abscissa do ponto A. Então, veja aqui. Nós dizemos aqui, né? O A, ou aqui. Um minutinho para... Assim. O ângulo alfa, ele tende para o ângulo B, beta, aliás, né? Quando o ponto B se aproxima do ponto A. Ok? Isso aqui, em termos geométricos, o que significa aqui, né? Significa que
a tangente de alfa se aproxima da tangente de beta, né? Quando delta de x tende para zero. Ou seja, nós temos aqui, né? Vamos descer aqui. Então, decimos que a tangente de beta, aliás, né? De beta vai ser igual ao limite quando delta de x tende para zero, o que? Da tangente de alfa. Ou seja, vai ficar assim, né? Limite delta de x tende para zero. Tangente de alfa nós calculamos agora. Essa expressão que está aqui. Não? Seria o incremento da função no ponto x0 sobre o incremento da variável independente. Isso aqui, como vimos aqui, seria f' de x0, a derivada da função. Então, nós aqui encontramos a interpretação geométrica, né? Que pode ser também usada para a interpretação física, veja aqui. Então, aqui a tangente do ângulo que forma a reta tangente traçada no ponto A, com o eixo das abscissas, a tangente desse ângulo que está aqui, né? E esse aqui é a tangente, vai ser igual ao valor da derivada da função calculada no ponto A. Isso que diz a interpretação geométrica da derivada. Agora, em termos físicos, né? O que podemos dizer, né? Então, veja aqui, nós podemos primeiro deduzir calcular a velocidade média, certo? Velocidade vamos chamar aqui de BM. Aqui, por exemplo. BM, velocidade média, né? Como que se define velocidade média? Velocidade média nós vamos a definir como a razão entre a distância percorrida e o tempo utilizado, né? Então, qual aqui seria se imaginar, por exemplo, aqui nós temos uma partícula, por exemplo, né? Uma partícula aqui em A, por exemplo, né? Então, essa partícula se vai movimentar ao longo da curva. Tudo certo? Movimentar ao longo da curva. E, obviamente, quando se trata de problemas físicos, né? Aqui tem uma relação entre a distância e o tempo, dado como uma função que depende do t. Nesse caso que está aqui você tem a distância percorrida. Vamos anotar assim, né? Vai ser a razão da distância percorrida. Vamos escrever assim, distância percorrida. Delta D sobre a variação do tempo. Aqui. Então, se queremos escrever aqui em forma aqui, vai ser o quê? A variação, né? Variação da distância percorrida. Vamos um pouquinho mais para a direita. Percorrida. E aqui temos a variação do tempo. O famoso tempo inicial e tempo final. Então, certo? Então, a velocidade média, você calcula de que forma, né? Você faz a razão primeiro. Qual a distância que percorreu, seja um corredor ou um carro, por exemplo, né? Total. E em quanto tempo ele fez o deslocamento? Você começou em determinado tempo e usou até um determinado tempo. Então, essa razão chama-se velocidade média, né? Vou dar um exemplo para entender. E isso aqui como podem observar, em termos de uma função, né? Por exemplo, se nós temos aqui a função distância está dada como uma função de tempo, né? Então, nós podemos escrever assim. A f de t mais o incremento na variável t, né? De t menos f de t sobre dt. Isso aqui é a velocidade média, né? Um exemplo para reforçar aqui a descrição, vamos a considerar, por exemplo, aqui, temos um carro. Temos um carro. Um carro viajando, vamos supor que, né?
Na verdade, quem está viajando é o motorista, mas assim, um carro viajando. Vamos supor, 100 quilômetros, tá bom? 100 quilômetros. 100 quilômetros, deslocando-se, né? De uma cidade A a outra cidade, que vamos chamar de B, certo? De A até B. E utiliza um tempo, né? Utiliza um tempo de, vamos pensar um tempinho, 80 minutos, por exemplo. 80 minutos. Queremos saber qual a velocidade média, né? Então, aqui é fácil usar a fórmula, né? A velocidade média é igual que a distância percorrida, que na verdade seria 100 quilômetros, e o tempo utilizado para percorrer essa distância é 80 minutos. Ok? 80 minutos. Aqui vamos a cancelar aqui, vai ficar aqui, aqui metade vai ficar igual a 5 quartos de quilômetros por minuto, né? Mas, na verdade, a velocidade calcula-se ou metros por segundo ou quilômetros por hora, né? Então, aqui vamos fazer a conversão, então. Isso aqui vai ser igual aqui, 5 quilômetros. E aqui vamos transformar minutos em horas. Um minuto é igual a 1 sobre 60 de horas, né? Então, aqui vai ficar assim, 4 vezes 1 sobre 60 de horas. E aqui, cancelando, vai dar 15. 15 vezes 5, 75 quilômetros. 75 quilômetros por hora. Tá certo? Isso aqui é entendido o quê, né? É a velocidade média do carro quando ele se desplaça, se desloca, né? De uma cidade A para a cidade B, 100 quilômetros. Veja que a gente não sabe a velocidade em cada instante, sabe a velocidade média. O que significa isso? Pode acontecer que em um determinado trecho da cidade A a B, ele pode estar acima dessa velocidade, ou em outro pode estar um pouquinho menor, mas em média, a velocidade é 75 km por hora. Mas na física e na química, o que tem interesse é a velocidade instantânea. Você quer saber qual a velocidade, de fato, em um determinado ponto, ou um determinado instante. Isso que é mais importante, né? Então, para você saber a velocidade instantânea, né? Veja como que foi definida a velocidade média. A velocidade média é essa, que está aqui, né? Essa razão que está aqui. A variação da distância percorrida com relação à variação do tempo. Então, se você quer saber num instante determinado, o que você faz? Calcula o limite. O limite dessa expressão que está aqui, quando delta de t tende para zero. Então, assim, nós escrevemos aqui. Né? Só deixa aqui aumentar um pouquinho. Deixa eu alongar um pouquinho a lousa. Agora vamos voltar para a cor azul, ver se é muito claro. Agora sim definimos a velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea. Velocidade instantânea vamos definir como sendo V, que depende de t, né? Em determinado ponto. Como sendo o limite quando delta de t tende para zero. E aqui nós temos aqui o f de t mais delta de t menos f de t sobre delta de t. Certo? Aqui seria a derivada de f em relação a t. Obviamente, veja que o f aqui representa a distância. É quando a função ele depende de t, depende do tempo, né? Tá certo? Então, para calcular a velocidade instantânea, o que fazemos? Calculamos a derivada. Isso aí tem a ver, por exemplo,
a velocidade de desintegração de algum elemento químico, elemento radioativo, por exemplo, né? Quer saber a velocidade da pressão de um gás a um determinado volume, um certo volume, né? Ou vice-versa. Vamos ver aqui um exemplo desses. Mas antes de nada, vamos entender um pouquinho mais a velocidade instantânea, né? Tá certo? Então, essa aqui é a fórmula que nos vai permitir calcular a velocidade instantânea de uma partícula ou de um carro, né? Num determinado tempo. Ok? Então, basta calcular a derivada. Então, vejamos aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se escrevo aqui alguma nota, né? Vamos escolher aqui um exemplo. Temos aqui a relação entre a distância viajada por um carro em metros, o tempo é em minutos, né? É dado por, vamos supor aqui que a relação de um carro, seja aqui dt, por exemplo. dt seja igual, vamos escolher aqui, 2 vezes t ao quadrado mais 4. Certo? Essa aqui vai ser a relação da distância viajada em metros com relação ao tempo dado em segundos. Certo? Aqui então a distância dada em metros e o tempo em minutos. Ok? Minutos, vamos colocar em minutos. Certo, nós queremos calcular, então vamos querer calcular, calcule a velocidade, vamos pensar aqui, velocidade instantânea, vamos supor, em 6 minutos, tá certo? Vamos supor aqui, T0 igual a 6 minutos. Obviamente, esse dt aqui é a mesma coisa que eu disse para nós na fórmula, né? F de t. Tá certo? Agora nós sabemos aqui. Primeiro vamos calcular a velocidade aqui. É a derivada da função f de t, ou se vocês preferem aqui, de linha de t, né? Então, vamos a derivar essa expressão que está aqui. A derivar essa função é muito fácil, né? É igual a 4t. Certo? Esse aqui é a velocidade instantânea num tempo arbitrário t, mas nós queremos um tempo específico 6, então nós calculamos a velocidade. Veja que a velocidade depende do t, né? Então, aqui velocidade no minuto 6. O que é 4t, professor? É a derivada da 2t ao quadrado. Mais 4. Ah, sim. Tá bom? Aqui seria 4 vezes 6, né? Assim. Isso aqui vai ser igual a 24. Veja que nós temos aqui 24 metros por minuto. De novo, né? Aqui você de novo calcula a velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora, né? Aqui vamos calcular por metros por segundo. Então vai ficar assim 24 metros por segundo, né? Vai ser uma velocidade alta, mas tudo bem, é um exemplo aqui. E aqui embaixo nós temos minutos, né? 1 minuto é igual a 1 sobre 60 da hora, né? Assim vai ficar assim. 1 sobre 60. Não, aliás, por 60 aqui, né? Segundos. 1 minuto é 60, então. Deixa aqui, tá errado aqui. Porque estou passando de metros para hora, mas não é assim. É metros por segundo. Aqui, então, 24 metros já vai ter minutos. 1 minuto igual a 60 segundos, certo? Assim. E aqui a gente faz as respectivas simplificações, né? Aqui 24 é sexta, né? Aqui fica 4, aqui fica 10 metros por segundo. Ainda podemos a gente cancelar 2. Aqui vai ficar 2 quintos. 2 quintos metros por segundo. Tá certo? Então, a velocidade instantânea... Oi? Eu não entendi essa última parte. Qual? Qual parte? Essa do 24 sobre 60. Ah, sim. Aqui, veja aqui. Aqui você tem aqui a distância, denotada com F ou D, né? É a função que depende do tempo t.
Então, e a distância fala que ele está dado em metros por minutos. Tá certo? Mas se você quer observar aqui, o gráfico dessa função aqui é uma parábola. Então, significa que uma partícula, um carro, se vai movimentar ao longo de uma parábola por essa lei. Essa aqui é uma lei. Eu entendi essa parte, eu só não Tá? entendi como foi que o senhor transformou 24 em 4,62. Sim, vamos lá, então. Só isso. Então, a velocidade instantânea, como vimos, é a derivada, né? A derivada é 4t, tá certo? Só que Certo. aqui o t é um tempo arbitrário. Nós queremos especificamente calcular qual a velocidade instantânea no minuto, após 6 minutos, por exemplo. Então, você calcula a velocidade em 6 minutos, que está aqui. Seria 4 vezes 6, que dá 24 metros por minuto. Geralmente, a medida de velocidade ou é quilômetros por hora ou é metros por segundo. Ok? Então, aqui tem 24 no numerador e aqui no denominador tem minutos. Um minuto é 60 segundos, por isso que eu escrevi aqui. 60 segundos. E aí você procede a simplificação, né? 24, você tira a sexta, 4, aqui dá 10. Aí, com metade, 2 quintos, 2 quintos metros por segundo. Ah, entendi. Significa que a velocidade instantânea da partícula, né? Após 4 minutos, vai ser 2 quintos metros por segundo. Tudo bem? Agora Sim, deu vamos, para entender. agora vamos a ver vamos a considerar um exemplo da química, né? Para isso eu vou precisar apagar aqui a louça, tá bom? Vamos apagar. Isso me dá um tempinho aqui para apagar. Vamos fazer um pouco maior a borracha. Tá, tá certo? O exemplo que vamos a considerar se chama lei dos gases, tá certo? Provavelmente vocês vão estudar, não sei se já estão estudando, né? Vamos estudar depois. Vamos ficar aqui, lei de Boyle. Tá certo? Existem várias leis dos gases, né? Tem a lei de Charles, eu lembro que eu fiz na escola, né? Mas vamos só encontrar aqui. O que diz a lei de Boyle, né? A lei de Boyle, ele relaciona o quê? O volume de um gás em um certo recipiente com a pressão a uma determinada temperatura constante, certo? Ou tem outros que falam, né, que se a temperatura é constante, então a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ou tem outros que falam, né, o volume e a pressão, o produto de volume e pressão é igual a uma constante. Então, o que for, né? Então, o que é pela lei de Gauss, né? A temperatura constante, lei dos gases, a temperatura constante nós temos o quê? O volume do gás num recipiente é igual a uma constante, que vamos chamar de K. Essa constante K, ela vai depender da temperatura, certo? Da temperatura, da natureza do gás, da massa, essa coisa, né? Então, isso aqui é conhecido para, se você está trabalhando com determinado gás e determinada temperatura, obviamente já deve ter uma tabela na química, né? Você já sabe essa constante. Sobre a pressão, certo? Então, por isso diz que o volume de um gás e a pressão são inversamente proporcionais. Então, o volume depende da pressão ou a pressão depende do volume, né? Você pode escrever também assim, né? O V é uma função que depende da pressão. Então, aqui a pressão aqui é variável independente e o volume é variável... aliás, a pressão é variável independente e o volume seria variável dependente, né? Então, aqui vamos apagar um pouquinho mais aqui. Vou precisar mais espaço aqui embaixo. Um pouquinho mais para... Tá bom.
Tudo certo? Mais ou menos, se alguém quer visualizar o gráfico, né? O gráfico, mais ou menos, seria uma hipérbola, né? Mas, aqui, se você colocar aqui o P, aqui, o gráfico mais ou menos vai ser assim, dessa forma. Certo? Quando a pressão é suficientemente pequena, obviamente essa constante aqui é positiva, né? Então, o volume, quando a pressão é suficientemente pequena, o volume aumenta. Se a pressão é muito grande, o volume diminui, né? Certo? Esse aqui é o gráfico em relação, então, ao volume com a parábola. Tem outros que escrevem a parábola, a pressão, como função de V, né? Então, vai depender do exercício que você queira resolver. Bom, vamos começar alguns exemplos aqui. Veja aqui, né? Então, veja aqui, nós queremos encontrar o quê? A taxa da variação, né? Vamos encontrar aqui a taxa de variação variação média, vamos escrever aqui, variação média da pressão, tá certo? Aqui nós podemos fazer, então, a pressão vai ser função de V, certo? Aqui nós escrevemos só para visualizar o V é função de P, mas nada impede o P ser função de V, né? Você só trocar as variáveis aqui. Então, nós queremos encontrar a taxa de variação média da pressão. Obviamente, a pressão, como vocês sabem, ele é medido em pascales, né? E o volume em litros. Então, queremos a taxa de variação média da pressão quando, por exemplo, vamos escrever aqui primeiro problema. Quando o volume aumenta vamos pôr aqui, de 5 litros para 6 litros. 5 litros para 6 litros, certo? Esse seria um problema aqui. O segundo problema, mostre o que vamos a mostrar, né? Que a taxa de variação instantânea instantânea do volume em relação a P, a pressão, né? Aqui, vejam, aqui seria V, vai ser função de P, né? Aqui no primeiro vai ser P em função de P. Tá certo? Em relação a P, vamos a dizer que seja inversamente proporcional. Ou são inversamente proporcionais. Então, mostra que a taxa de variação instantânea de V em relação a P é inversamente proporcional ao quadrado de P, da pressão. Certo? Então, aqui nós temos dois problemas típicos que vocês vão calcular ao longo dessa formação na química. Vamos ver. Um problema simples, né? Então, veja, primeiro vamos calcular a taxa de variação média da pressão quando o volume aumenta de 5 litros a 6 litros, né? Então, vamos escrever aqui o primeiro. Tá certo? Então, ainda temos aqui que o P vai ser função de... Nós vimos que a taxa de variação média da pressão... Tem mais aqui para apagar. Aliás, vou aproveitar e vou apagar todo já. Só um minutinho. Para ter mais espaço. A taxa de variação média da pressão com relação
ao volume, né? Quando o volume varia de 5 litros para 6 litros, pode ser escrito da seguinte forma, né? Então, escrevemos aqui. Deixa eu ver aqui. Taxa de variação, variação de P, a pressão, né? Isso aqui vai ser escrito da seguinte forma. Vai ser o P final menos o P inicial, né? Sobre o incremento do volume final. Tá aqui, né? Então, vamos agora substituir aqui. Veja que nós temos o quê, né? O volume aumenta de 5 litros para 6 litros. Então, a pressão final vai depender do volume, né? Então, aqui temos aqui a constante sobre o volume final. Aqui o volume final vai ser quanto? 6, né? 6. Menos a pressão inicial. Vai ser a constante K sobre o volume inicial, que deu 5. Certo? E esse dV significa a variação do volume, né? Nós temos aqui 6 menos 5, né? E isso aqui vai ser igual a quanto? Fazendo as contas, aqui vai dar 5K, 6K. Então, temos menos K. Só um minuto, vamos escrever mais certinho. Eu ia fazer direto, mas vamos com calma. Acho que apagou um pouquinho, vamos a restituir aqui. Então, aqui tem no numerador. Certo? A parte aqui seria K sobre 6 menos K sobre 5. Isso aqui vai ser menos K sobre 30, não é? Aqui assim. E aqui embaixo, nós temos aí menos 5 dá 1. Portanto, aqui já podemos escrever. Isso aqui vai ser menos K sobre 30. Ok? Sobre menos 30, professor? pascais. Oi? Sobre 30, por quê? É porque se você calcula aqui o K sobre 6 menos K sobre 5, vai dar menos K sobre 30. Diferença de frações heterogêneas. Ah, tá. Não entendi, mas vou procurar. Calma. Veja o que estamos fazendo aqui. Se você tem aqui 2 sobre 3, por exemplo, menos 5 sobre 4, o que você faz? Mínimo múltiplo comum, né? Como são diferentes 3 vezes 4, 12 mínimo comum. Múltiplo, né? E aqui faz 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 12 dividido por 3, por 4, dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, a mesma coisa. 8 menos 15 dá menos 7, 12. Só um exemplo. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que aqui o K é uma constante, né? Então, na verdade, estou fazendo K sobre 6 menos K sobre 5. Que seria o mínimo múltiplo comum, vai ser 30, né? 30 sobre 6, 5. Aí tenho 5K. Vou escrever aqui. Aqui seria 5K menos... Professor, faz um pouquinho mais devagar. Tá, deixa eu apagar aqui. Por favor. Vamos apagar aqui. Aqui, veja. Então, nós queremos dar, só no numerador, né? Vou passar aqui a conta. Que é K sobre 6 menos K sobre 5, certo? O K é uma constante positiva. Imagine qualquer número positivo, ok? 3, 4, por exemplo. Bom, na verdade, são decimais. Não sei como se calcula esse K, mas esse aqui já tem umas tabelas que vocês vão saber, né? Como falei, ele vai depender do tipo de gás com que está trabalhando, a temperatura constante também que está trabalhando, né? A massa e outros parâmetros mais. Tá, então, o que você... Aqui, mínimo múltiplo comum de 6 e 5. Mínimo múltiplo comum é 30, não é? 30 sobre 6, 5. 5 multiplica por K, vai dar 5K. Menos 30 dividido por 5, 6. 6 vezes K, 6K. E aqui simplifica, né? 5K menos 6K dá menos K sobre 30. Tá certo? Isso que escrevemos aqui. Ah, tá. E aqui embaixo, 6 menos 5 dá 1. Por isso que aqui divide vai dar menos 30. Tá certo? Então, essa aqui é a variação da pressão quando o volume aumenta de 5 litros para 6 litros. Tá certo?
Total não K. Mas, como eu falei, esse K aqui, ele vai ser conhecido quando você está trabalhando com um determinado gás, determinada temperatura. Isso aí você vai conhecer, né? Certo? Que... Certo, Tudo certo? certo. Isso aí com relação ao primeiro, né? Está aqui. Nós já encontramos a taxa de variação média da pressão quando o volume aumenta de 5 litros para 6 litros. Agora, veja que nós queremos provar o quê, né? Que a taxa de variação instantânea do volume em relação à pressão é inversamente proporcional ao quadrado de P. Ou seja, nós temos que provar o seguinte, né? Temos que Professor, não, que o senhor fez, não disse que o senhor fez aí é múltiplo comum, né? É mínimo múltiplo comum, é o MC. Certo. Professor, Oi. e o resultado é esse? Isso, menos K sobre E 3. quanto é que é o valor de K? Aí eu falei para você, o K é uma constante que ele depende do tipo de gás com que você está trabalhando. Além Então já tem tabela. Isso, tabela. Além do gás, ele vai depender da Tá. temperatura também quando você está trabalhando, né? Tá, Do certo. gás e às vezes depende também da massa, né? Da expansão. Tá Essa certo. aí é tabela, obviamente já está tabelado essas constantes. Tá bom. Bom? Tá, agora vamos a provar o quê, né? Vamos provar que a taxa de variação instantânea do volume em relação a P é inversamente proporcional ao quadrado de P. Ou seja, o que vamos a provar isso aqui? Vamos provar isso aqui, né? Que o volume, que depende de P, vamos colocar aqui, é inversamente proporcional, aqui tem alguma coisa, vamos escrever uma constante C, ao quadrado do P ao quadrado. Certo? Isso que diz aqui. Então, o volume de um gás, a taxa de variação instantânea, ou podem chamar também a velocidade, né? De expansão ou de contração do gás, é inversamente proporcional ao quadrado da pressão. Certo? Isso que queremos provar aqui. Então, veja aqui, a taxa de... Taxa, aqui temos o V vai ser função de P, tá certo? A taxa de variação instantânea instantânea do volume é dado por qual, né? Esse aqui vai ser igual ao quê? Limite quando esse aqui é o dP tende para zero. Veja que aqui o P é a variável independente, né? Isso aqui vai ser igual que aqui você tem aqui o volume calculado num certo ponto P mais delta P, assim, vamos um pouquinho mais para a direita, menos V calculado no ponto P, e aqui seria a variação da pressão, digamos, delta P, certo? Se esse limite existir, então dizemos que esse aqui vai ser a V' de P, tá certo? Então nós queremos provar que isso aqui é a taxa de variação instantânea do volume, né? Com relação a P, instantâneo. Então nós queremos provar que essa variação instantânea do volume, ela é inversamente proporcional ao quadrado da pressão. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Vamos apagar de novo isso aqui, que apareceu, para não atrapalhar nossas... Aqui é a parte final, já que está falando. Professor, na fórmula, o C significa o que mesmo? O quê? O C? Ah, sim, aqui na fórmula, aqui simplesmente está dizendo que o volume é inversamente proporcional ao quadrado da pressão. O C é uma constante qualquer. Pode ser positivo ou negativo. Tá bom. Tá bom? Então, nós vamos a provar isso. Vamos provar que na verdade, aqui não seria o B, aqui seria, né, a taxa de variação instantânea do volume vai ser inversamente proporcional. Aqui, taxa de variação instantânea, né? Taxa de variação instantânea do volume vai ser inversamente proporcional ao quadrado da pressão. Ok? Ou, dependendo do problema, pode dizer a velocidade de expansão ou contração do gás, do volume do gás, né? É inversamente a pressão que existe no recipiente. Ok? Então, veja aqui, então, não temos que provar o quê? Que essa derivada
tem que ser uma constante sobre P ao quadrado. Então, vamos a derivar aqui, fica fácil, né? Veja que nós sabemos o quê? Que VP é igual a K sobre P, né? Certo? Por a lei de Boyle. Ok? Vamos a derivar, então. Quando deriva aqui e vamos a derivar aqui. Ok, aqui cai uma constante. Então, nós podemos escrever fora da derivada. Então, aqui vai ficar assim, vai ficar 1 sobre P, derivada. Ok? Para facilitar um pouquinho, veja aqui a gente pode usar a regra da divisão da derivada. A derivada da divisão. Vocês lembram que a gente fez, né? Aqui só vou para vocês lembrarem aqui. E aqui volto aqui, vou escrever assim. Aqui você tem aqui, por exemplo, a F sobre G de X. Quando você quer derivar isso que está aqui, o que você faz com a regra, né? É a derivada de F. Vou escrever aqui sem a variável X, né? F vezes G menos F menos a derivada de G e tudo isso com G ao quadrado. Ok? Você pode usar isso aqui, essa regra que está aqui. Vamos usar essa regrinha. Certo? Então, o que fica aqui? Veja que o K, ele está constante fora, né? Então, vamos escrever aqui. Seria igual que derivada do numerador, mas o numerador é uma constante. Okay? Vou escrever aqui. Derivada de 1, aqui, vezes P, menos 1 vezes a derivada de P, e aqui embaixo vai ficar P ao quadrado. Veja que aqui o P é variável independente, certo? Isso aqui vai ser igual que tem K sobre a derivada de 1, uma constante, a derivada de 0. Então, esse termo que está aqui se anula, né? Menos. A derivada de P, deriva com relação a P, vai dar 1. Então, aqui vamos ter menos 1, e aqui embaixo P ao quadrado. Ok? Então, isso aqui vai ser igual, para terminar, vai ser igual a menos K sobre P ao quadrado. Ou seja, nós provamos o quê? Que a taxa de variação instantânea do volume de um gás é inversamente proporcional ao quadrado da pressão. Tá certo? E com isso nós terminamos. Professor, esse menos 1 é o que ficou, né? Só para eu tirar